Irmãos, eu quero pedir a você, por favor, que você abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo de número 1, verso de número 11, a primeira parte do versículo. Evangelho de São João, capítulo 1, verso de número 11. Está escrito assim: veio para o que era seu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então nós vamos ficar com esse versículo em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem: a salvação proclamada a todos os homens. Será que foi assim desde o princípio? Será que foi assim desde o início? Será que o Senhor Jesus Cristo se manifestou com esse propósito? Ou primeiramente teve que acontecer algumas coisas que fizeram com que o Senhor, então, muito embora saibamos que o Evangelho foi planejado na eternidade, e o plano de salvação do homem foi planejado na eternidade, nós sabemos que todos os homens, pela palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que todos os homens vieram de um único casal, Adão e Eva. Mas existem alguns versículos na palavra de Deus que a gente tem que buscar sempre o melhor entendimento, a melhor interpretação. E tem uma passagem na palavra do Senhor que me desperta muito a atenção e me chama a atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo contou a respeito daquele homem que encontrou um tesouro no campo. Ele encontrou um tesouro no campo, ele vendeu tudo o que ele tinha para adquirir aquele campo e, consequentemente, o tesouro que nele estava. E o Senhor também disse a respeito da pérola de grande valor, que uma pessoa vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola de grande valor. Nós podemos traduzir isso, ou interpretar isso. O campo pode ser a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o tesouro é a salvação que nele está. Podemos também interpretar que a pérola, né? A pérola preciosíssima demais, é a salvação que está em Cristo Jesus, e que nós, pela palavra de Deus, nós temos que renunciar todas as coisas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se alguém ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém ama o marido ou a esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que não ama o pai e a mãe, não é que não ama a esposa ou o esposo, não é. Mas se amar além do amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, essa pérola de grande valor, esse tesouro, né? E o tesouro tem que ser de grande valor. Ele pode ser a salvação que nós encontramos na pessoa de Cristo. Por quê? Porque a salvação está em Cristo Jesus. Se nós não tivermos a Cristo, não tem como encontrar, não tem como ter, não tem como obter a salvação, já que Ele mesmo a manifestou, já que Ele mesmo trouxe a revelação da salvação na pessoa dele, isso que já havia sido planejado, projetado desde a eternidade. Eu quero ler alguns versículos aqui com você. Eu não quero que você abra a tua Bíblia, não, mas preste atenção no que eu vou ler. Eu quero ler o que está escrito em Mateus capítulo 9, versículo de número 35 a 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nosso Senhor Jesus Cristo teve a atenção dele despertada ao ver tantas e tantas pessoas necessitadas. E ele percorria todos os povoados, todas as cidades, todos os locais e lugares, e ele ia pregando o evangelho, e ele ia curando os enfermos, sarando os doentes, mas tinha algo que mexia com o sentimento dele e que produzia uma compaixão no coração dele. O que era isso? Era a situação em que ele via as multidões. Nos diz aqui que ele via as multidões e ele as comparava como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm guia, que não têm orientador, que não tem ninguém que as conduza a pastos verdejantes, que não tem ninguém que prepare para elas água limpa, que não tem ninguém que prepare para elas uma boa alimentação. Então ele comparou os homens como as ovelhas e aflitas, como diz aqui, e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então isso trouxe um sentimento de compaixão para com a situação daquelas pessoas. E o que ele fez? Ele viu, amado irmão, a grande necessidade de que ele só não iria dar conta, ele só sujeito ao corpo humano. Ele não ia dar conta de realizar a grande tarefa, o grande trabalho. Então, ele tinha seus discípulos, mas ele ainda não tinha escolhido ninguém, para que depois dele pudesse, então, dar continuidade na obra que ele estaria fundando. Ninguém. Então, ele chama esses discípulos, e ele pede para que eles orem. Jesus pediu que os seus discípulos próprios orassem para que o Senhor da seara, o Senhor da colheita, enviasse trabalhadores para a sua colheita. Bem, ele pediu oração. No ele pedir oração, meus irmãos, ele não pediu oração para os 12, porque os 12 não haviam sido escolhidos ainda. Ele pediu oração para o número grande de discípulos que ele tinha, número grande. E quando esses discípulos começam a orar pela necessidade que o Senhor Jesus Cristo lhes apresentou, né? É interessante, sabe, irmãos? É interessante porque quando você começa a orar para uma certa necessidade e que você pode ser o instrumento para suprir aquela necessidade, muitas vezes a gente ora não nos colocando à disposição, mas a gente ora para que o Senhor levante, para que o Senhor envie, para que o Senhor faça, mas para o Senhor fazer tem que haver a necessidade das pessoas se disporem, tem que haver a necessidade para as pessoas se colocarem na brecha, tem que haver a necessidade das pessoas dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando eles começaram a orar, o Espírito Santo começou a tocar no coração de 12 homens. E o Senhor Jesus Cristo, ele não apenas pediu que orassem para que o Senhor levantasse obreiros para a grande colheita, mas ele também foi orar. E no ele orar, no outro dia de manhãzinha, ele começou então a chamar, você vem e segue-me, você vem e segue-me, você vem e segue. Ele escolheu 12 pessoas. Está escrito assim no capítulo 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espírito imundo e curar todas as doenças e enfermidades. Então ele escolheu aquelas 12 pessoas passaram a andar com ele, mas essas 12 pessoas ainda, elas não estavam preparadas
para darem continuidade efetivamente na obra do Senhor. Porque eles próprios não estavam prontos. O Senhor iria trabalhar a vida deles. O Senhor iria operar na vida deles. E é tão interessante isso, meus irmãos, tão interessante isso, que mesmo no final, mesmo depois de 3 anos e meio aproximadamente, o Senhor Jesus Cristo chama o apóstolo São Pedro, e ele fala para Pedro, que não era apóstolo ainda, era um discípulo que estava caminhando para ser apóstolo. Ele fala para Pedro o seguinte: olha, quando você se converter, eu quero que você confirme os seus irmãos. Depois de 3 anos e meio, e Pedro já tinha sido usado por Deus para curar leprosos, já tinha sido usado por Deus como os outros 11 também o foram, havia sido usado por Deus para levantar paralíticos, para entrar nas casas e orarem nas casas e abençoarem as pessoas. Ele já tinha sido usado em grandes milagres, ele ainda já tinha feito, mas ele não era convertido. Não era convertido. Ele recebeu a autoridade do Senhor para realizar aquilo. Mas foi aquele momento, foi para aquela hora, né? Aquilo só se efetivou na vida dele depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Agora vejam bem, irmãos, quando o Senhor escolheu esses 12 homens, eu quase duvido que você saiba o nome de todos os 12. Né? Quase duvido. Mas está aqui, ó, primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Depois Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Aí Filipe e Bartolomeu. Aí Tomé e Mateus, o publicano. Aí Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então, quando o Senhor levanta esses 12 homens, e os incumbe de uma tarefa, o Senhor lhes dá uma instrução. Que instrução é essa? No versículo 5 fala assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Ordenou eles: não vão pregar para as pessoas de outras nações. Não vão. Não se dirijam aos gentios, isto é, não se dirijam a nenhum estrangeiro. Aí ele continua: nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Diz para eles: vocês não vão pregar em cidade alguma dos samaritanos. Quem era o samaritano? Era aqueles que não eram judeus, era aqueles que eram eles na verdade não eram judeus puros, eles eram filhos de judeu com pessoas de outra raça. Eles eram considerados impuros. Então o Senhor diz para eles: não quero que vocês entrem e anunciem o evangelho para essas pessoas. E a outra recomendação: antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então orientou-os para que eles tão somente entrassem na casa e anunciasse o evangelho para aquelas pessoas que pertenciam à linhagem dos israelitas. Agora, meus irmãos, essas instruções, comparada com o versículo que nós lemos, veio para os seus. O Senhor, ele seguiu à risca. Ele seguiu a risco o que estava escrito ali em João capítulo 1, versículo 11, a primeira parte do versículo. Veio para os seus. Então, ele, ao escolher as 12 pessoas, mandou que essas pessoas não fossem pregar para as pessoas que não pertenciam a Israel, porque ele era israelita e ele veio para os seus. Então o evangelho não era para ser transmitido, não era para ser pregado, não era para orar, não era para curar ninguém que não fosse judeu. Não fosse judeu. Jesus cumpriu à risca isso, irmão. Ele cumpriu à risca, né? E ordenou que assim o fizesse. E quando ele fala que ele dirigiu-se tão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel,
Era para cumprir esse versículo. Veio para os seus. Amém? Agora, irmão, como é que fica quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fez mais distinção de pessoas. Ele disse assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias. Como é que o Senhor mudou assim, irmão? De princípio ele disse que ele veio para os seus, e ele cumpriu isso, ordenando e pregando tão somente para os judeus, ordenando os 12 que ele escolheu para que pregasse tão somente para os judeus, não anunciasse o evangelho para nenhuma outra nação, para nenhum outro povo, para nenhuma outra raça. E agora ele mudou. Agora ele fala que é para pregar para todo mundo. O que fez essa mudança? No versículo, irmãos, que nós lemos, veio para os seus. Na segunda parte do versículo diz assim: mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus e ele cumpriu fielmente. Ele foi, pregou para o povo dele, anunciou para o povo dele, escolheu os 12 e falou para os 12 irem pregar então somente para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele cumpriu fielmente. Mas a Bíblia fala que esses seus não receberam. Não receberam. Eu lhe pergunto, se os judeus tivessem recebido a Cristo, como é que ficaríamos nós? Se os judeus todos, se a nação de Israel toda tivesse recebido a Cristo, como ficaríamos nós? Irmão, o projeto de Deus era, se a nação se convertesse, se a nação recebesse a Cristo como Salvador, assim como ele escolheu 12 homens que eram judeus, a nação de Israel se tornaria uma nação missionária que iria evangelizar o mundo, anunciando a pessoa do Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Mas uma vez que eles rejeitaram, aí nós vemos o que está escrito aqui no capítulo 65 de Isaías. Capítulo 65 de Isaías, o apóstolo São Paulo, ele até repetiu essa profecia lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 20 ao 23. Mas está escrito assim, versículo 65, capítulo 65, versículo 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Agora, o que ele fala da nação de Israel, no versículo 2? O tempo todo estendia as mãos para um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Como é que nós vamos entender isso aí? No livro de João, no capítulo de número 12, nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar de tudo o que iria suceder com a vida dele. Ele começa a dizer no capítulo 12, versículo de número 20, ele fala o seguinte: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Filipe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe procurou André e os dois foram falar com Jesus e disseram a Jesus,
Tem um povo grego aí fora que quer ver-te. O que o Senhor fez? Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que o Senhor quis dizer com isso, irmãos? Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas quando ele percebeu que uma nação estrangeira, um povo de língua estrangeira, um povo que não pertencia à nação de Israel, vem procurá-lo, vem atrás dele, e ele está falando sobre aquilo que vai acontecer com ele, ele fala: chegou a hora. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver muito, irmão. Tem a ver muito, porque Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, capítulo 1, versículo 12, todo aquele que o recebeu, a esse Deus deu autoridade, Deus deu poder de se tornar filho de Deus. Então, quando os estrangeiros começam a procurar Jesus, ele que sempre estendeu as mãos para o povo judeu, ele que sempre tratou o povo judeu com benevolência, ele que veio para trazer salvação ao povo judeu e que foi rejeitado, então ele se volta, ele se vira para as outras nações, porque as outras nações, representadas pelos gregos, que são gentios, vêm atrás dele e querem a salvação que os judeus rejeitaram. Foi exatamente próximo à sua morte, que seria, como foi, em favor de todos os homens, que o Senhor pronunciou, deu uma resposta à pergunta feita por gentios que procuraram por Jesus, pois desejavam vê-lo. Senhor, queremos ver Jesus. Foi essa palavra que eles disseram para Filipe: nós queremos ver Jesus. Filipe fala com André e os dois vão até Jesus. Senhor, está um povo estrangeiro aí, um povo, irmão, que ele havia falado para não pregar o evangelho para eles. Um povo que ele havia dito: ó, vocês só vão pregar o evangelho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre na casa de nenhum estrangeiro, não pregue o evangelho para nenhum estrangeiro, não anuncie o evangelho para nenhum samaritano. Mas agora, porque esse povo que o rejeitou, então ele vira as costas para esse povo e ele se vira para as outras nações, ele se vira para outros povos, porque esses povos têm a atenção deles despertada por Deus para que eles procurem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o apóstolo São Paulo, depois que o Senhor Jesus Cristo foi procurado por esses homens, o Senhor respondeu uma coisa que não tem nada a ver. Jesus disse assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tem alguma coisa a ver? Nós queremos ver Jesus, chegou a hora. O que tem uma ligação com a outra? O que tem? Tem muito a ver, irmão. Tem muito a ver. Tem muito a ver. A pérola de grande valor estava ali. O tesouro precioso estava ali. E aqueles a quem pertencia esse tesouro precioso, esse campo, rejeitaram. E os outros, então, as outras pessoas valorizaram isso, valorizaram isso. E eles vão. E o apóstolo São Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 10, ele diz essas palavras aqui. Romanos 10, ele escreveu assim: 10:20. Farei que tenham, ou melhor, e Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Irmão, as nações de outrora não perguntavam por Deus, não por Jesus, por nada, não.
Ele era ligado, a nação de Israel foi formada por ele tinha uma ligação com aquela nação. Os outros povos não perguntavam por Jesus, não procuravam Jesus, não queriam saber de Jesus. Mas foi no ele ser rejeitado, não ser recebido, não ser aceito pela nação que lhe pertencia, que era dele, que foi formada por ele, que ele agora se vira para as demais nações, para os demais povos. Então ele fala aqui: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. O que é um povo desobediente e rebelde, irmão? Você não pode ser uma pessoa rebelde se você não tiver conhecimento daquilo que é para você fazer. Você é rebelde, eu sou rebelde, nós somos rebeldes quando nós temos conhecimento de algo que nos é declarado para fazer e nós voluntariamente não fazemos, não queremos, não desejamos, não buscamos, não quero saber, não aceito. É aí. E o povo de Israel foi assim com a revelação de Deus, foi assim com todos os profetas, foi assim com os juízes, foi assim com o próprio Filho de Deus. Agora, o apóstolo São Paulo, ele tem essa revelação e ele fala a respeito dessa revelação. Então vamos entender: o Senhor Jesus Cristo veio para os seus. Prega o evangelho somente ao povo judeu. Prega o evangelho somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sem direção, aqueles que estão sem orientação. Prega para eles. Os outros, deixa os outros. Porque eles nunca perguntaram por mim, nunca me procuraram, nunca vieram. Deixa eles para lá. Mas no momento em que ele é rejeitado pelo povo de Israel, então ele se volta. E quando ele é procurado pelas pessoas estrangeiras, pessoas que não perguntavam por ele, mas agora mudaram, agora estão vindo à busca dele, estão vindo atrás dele. Aí ele fala que está na hora dele ser glorificado. Por quê? Porque ele não ia morrer para o povo de Deus, ele iria morrer por todos os povos. E consequentemente ele haveria de anunciar a salvação e orientar os seus apóstolos a pregarem o evangelho a todos os povos, para que se cumprisse o que está escrito em João capítulo 1, versículo 2. Mas todos quantos o receberam, a esse Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está compreendendo, irmão? Estou sendo claro no que eu estou expondo? Então vejam bem, para nós concluirmos: pela desobediência e rejeição do povo judeu à pessoa de Cristo, abriu-se então para nós o campo, a porta da salvação. Os seus não o quiseram, não o receberam, mas todo aquele que o recebe, recebe o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ao ressuscitar dentre os mortos, ele diz para os seus discípulos anunciarem a ressurreição dele e anunciarem a salvação na pessoa dele. Então ele diz: não vão apenas as ovelhas perdidas. Ele não fala isso, mas ele está querendo dizer: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Glória a Deus que o Senhor se virou para nós, e glória a Deus que nele nós encontramos a salvação. Glória a Deus, porque nele nós temos a salvação. Amém? Olha que privilégio, que bênção que nós temos, não é? Alguém pregou para nós o evangelho, alguém obedeceu o que o Senhor falou há mais de 2000 anos atrás, pregou para nós o evangelho, e nós aceitamos a Cristo como Salvador, e tudo aquilo que está escrito aconteceu na nossa vida.
o Espírito Santo realizou na nossa vida. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, a esse deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Feche os olhos, por favor. Glória a Deus. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por nos abençoar. Quero agradecer ao Senhor pela vida desses teus filhos, que se tornaram teus filhos porque aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, abençoar a vida de cada um. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, Pai querido, marcar esse meu irmão com esse grande privilégio que nós temos de, na tua pessoa, nos tornarmos filhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço, guarde a nossa caminhada, guarde o nosso andar, guarda, Senhor meu Deus e meu Pai querido, Senhor Jesus, que os nossos passos sejam firmes no teu caminho, para a tua honra e para a tua glória. Amém.